A mansão de Rogério, com seus corredores imponentes e decoração luxuosa, havia se tornado mais do que o lar de Valentina, era agora o palco de mudanças profundas. Após a traição de André e o momento em que Valentina decidiu abraçar seu destino, ela começou a observar Rogério de maneira diferente. Ele ainda era o homem sério e reservado que todos temiam, mas havia algo nele, algo protetor e até carinhoso, que começava a romper as barreiras do coração dela. Naquela noite, Valentina estava na biblioteca da mansão, folheando um livro de poesia que encontrara. Ela ainda se sentia deslocada naquele mundo de poder e perigo, mas os versos delicados pareciam trazer algum conforto. Rogério entrou sem aviso, sua presença preenchendo o ambiente. Eu não sabia que você gostava de poesia, ele comentou, encostando-se à porta com os braços cruzados. Não gosto, exatamente, mas ajuda a distrair a mente, ela respondeu, sem levantar o olhar. Sua mente precisa de distrações? Ele se aproximou, seus olhos observando cada detalhe dela. Valentina hesitou antes de responder. Esse mundo, ainda não me sinto parte dele. Talvez porque você ainda me vê como um estranho, Rogério disse, sua voz grave, mas sem agressividade. E eu entendo. Eu nunca quis forçá-la a nada, Valentina. Ela ergueu os olhos para ele, surpresa com a sinceridade em sua voz. Pela primeira vez, ela percebeu quanto ele também carregava um peso, não apenas o de liderar sua organização, mas o de tentar ganhar a confiança de uma mulher que nunca quis estar ali. Enquanto a relação entre os dois começava a se transformar, os negócios de Rogério estavam longe de estarem em paz. Uma de suas maiores operações, envolvendo um território controlado por uma família rival, estava sob ameaça. Informantes haviam reportado que um de seus homens de confiança estava sendo subornado para vazar informações críticas. Durante um jantar, o assunto veio à tona. Rogério estava ao telefone, discutindo os detalhes do problema, enquanto Valentina, sentada à mesa, fingia não escutar. No entanto, a tensão em sua voz era impossível de ignorar. Se ele realmente estiver traindo, eu mesmo cuidarei disso. Não há espaço para erros, Rogério disse, desligando com força. Isso é perigoso? Valentina perguntou, incapaz de conter sua curiosidade. Rogério olhou para ela, surpreso pela pergunta. É o meu trabalho. O perigo faz parte disso. E se algo acontecer com você? As palavras escaparam antes que ela pudesse se conter. Ele se aproximou dela, inclinando-se para que seus olhos ficassem na mesma altura. Nada vai acontecer comigo. Eu prometi proteger você, e vou cumprir. Valentina não respondeu, mas sentiu seu coração bater mais rápido. Havia algo em sua determinação que a fazia sentir-se segura, mesmo quando o mundo ao redor deles parecia desmoronar. Com o passar dos dias, a rotina na mansão começou a mudar. Valentina passou a acompanhá-lo em algumas reuniões discretas, observando o homem poderoso que ele era no comando. Rogério, por outro lado, começou a se abrir em pequenas doses, contando histórias de sua infância e dos desafios que o levaram a ocupar aquele lugar na máfia. Em uma tarde, enquanto caminhavam pelos jardins, Valentina tropeçou em uma pedra, mas antes que pudesse cair, Rogério a segurou com firmeza. Seus rostos ficaram próximos, e por um instante, o mundo pareceu parar. Você sempre tem que ser tão descuidada? Ele brincou, mas seu tom tinha um toque de carinho. Talvez eu só goste de testar seus reflexos, ela respondeu, sorrindo pela primeira vez de forma genuína. Rogério riu, algo raro para ele, e passou a mão pelo cabelo dela. Você é impossível, sabia? Valentina sentiu o calor de sua mão e, pela primeira vez, não tentou se afastar. Aquele toque, que antes parecia intimidante, agora carregava algo novo, cuidado, proteção, talvez até amor. Apesar da aproximação entre eles, o mundo da máfia não permitia momentos de paz. Um ataque surpresa a uma de suas operações forçou Rogério a passar noites inteiras fora, organizando retaliações e tentando manter o controle. Valentina, por sua vez, começava a se preocupar genuinamente por ele, sentindo-se impotente ao vê-lo carregar tanto peso sozinho. Em uma noite, Rogério voltou mais tarde que o normal, com um corte na testa. Valentina, que o esperava na sala, correu até ele. O que aconteceu? Ela perguntou, segurando seu rosto. Nada demais. Só um desentendimento.
isso não é nada demais. Você precisa se cuidar. A preocupação em sua voz era evidente. Ele segurou sua mão, olhando diretamente em seus olhos. Você se preocupa comigo agora? Valentina tentou encontrar uma resposta, mas sabia que seria inútil mentir. Sim, eu me preocupo. Rogério sorriu de leve, algo raro, e puxou-a para um abraço. Você não tem ideia do quanto isso significa para mim. Enquanto o perigo continuava rondando, Valentina e Rogério encontravam momentos de conexão que pareciam desafiar todas as barreiras. O que começou como um casamento forçado agora começava a se transformar em algo mais profundo, algo real. A tensão entre Rogério e Valentina só aumentava com o passar dos dias. Ele ainda carregava o peso de seus negócios turbulentos, mas havia algo em Valentina que começava a se tornar sua válvula de escape, sua fonte de alívio e, de alguma forma, sua fraqueza. Por outro lado, Valentina, cada vez mais confortável na presença dele, sentia-se atraída por aquele homem que combinava força e sensibilidade de uma maneira tão enigmática. Uma noite, enquanto a mansão estava mergulhada em silêncio, Valentina desceu até a cozinha. As luzes suaves iluminavam o espaço de forma aconchegante, e ela procurava algo para beber. Ao se virar com uma taça de vinho, deu de cara com Rogério, que parecia ter aparecido do nada, vestido apenas com calças de moletom, o peito exposto, revelando os músculos perfeitamente definidos. Não consegue dormir? Ele perguntou, aproximando-se devagar. Valentina sorriu, tentando ignorar o calor que subia por seu corpo. Acho que a insônia é comum por aqui. Rogério pegou uma garrafa de vinho e serviu-se sem dizer nada. Ele se apoiou na bancada, olhando para ela com aquele olhar intenso que a fazia se sentir despida de todas as suas defesas. Você tem estado diferente ultimamente, ele disse. Diferente como? Ele deu um passo à frente, reduzindo ainda mais o espaço entre eles. Mais, à vontade. Mais confiante. Valentina ergueu o queixo, desafiando-o, talvez porque eu finalmente aceitei que não posso fugir do que sou agora. Rogério sorriu, aquele sorriso de canto de boca que a deixava sem fôlego. Ele ergueu a mão e tocou seu rosto com delicadeza, seus dedos traçando uma linha da bochecha até o queixo. Eu gosto de ver você assim, ele murmurou. Antes que Valentina pudesse responder, Rogério se inclinou e a beijou. Não foi um beijo hesitante ou suave, foi intenso, possessivo, cheio de paixão reprimida. Ela tentou resistir por um momento, mas a verdade era que ela queria aquilo tanto quanto ele. Seus braços o envolveram, e o mundo ao redor desapareceu. Ele a levantou pela cintura e a colocou sobre a bancada, sem interromper o beijo. Suas mãos exploravam cada centímetro do corpo dela com uma mistura de urgência e cuidado. Valentina sentiu o calor de seu toque e se entregou completamente, esquecendo tudo, o passado, os medos, os perigos. Naquele momento, só existiam os dois. Quando Valentina acordou no dia seguinte, ainda estava no quarto de Rogério. A luz suave da manhã iluminava o espaço, e ela o observou dormir ao seu lado. Ele parecia tão diferente assim, vulnerável, quase humano. Ela estendeu a mão e tocou seu rosto, sentindo a barba áspera sob os dedos. Está me analisando? A voz rouca dele a fez sorrir. Talvez. Ela deu de ombros. É estranho vê-lo assim, calmo. Ele riu, puxando-a para mais perto. Aproveite enquanto dura. Mas a calma não durou muito. Naquela tarde, Rogério recebeu uma visita inesperada de um dos seus capangas de confiança, Marcelo. O homem parecia visivelmente nervoso. Temos um problema, chefe, ele começou. Os Montelis estão se organizando. Disseram que vão retomar o território do norte, e já começaram a recrutar aliados. Rogério passou a mão pelo cabelo, visivelmente irritado. Eles sabem que isso é suicídio. Talvez. Mas também sabem que tem algo que pode nos atingir, informações sobre nossos novos fornecedores. Valentina, que estava próxima, ouviu tudo e sentiu o peso da tensão. Embora não entendesse completamente os detalhes, sabia que era algo grave. Você vai sair? Ela perguntou mais tarde, quando Rogério pegava sua jaqueta de couro. Sim. Isso é algo que eu preciso resolver pessoalmente. Ela se aproximou, hesitando antes de tocar em seu braço.
Só, tome cuidado, por favor. Rogério sorriu, inclinando-se para beijar sua testa. Sempre. As horas se arrastaram até que Rogério voltou para casa tarde da noite. Ele parecia exausto, mas aliviado. Valentina estava na sala, esperando por ele. E então? Ela perguntou. Resolvido, por enquanto. Ele suspirou, sentando-se ao lado dela. Ela se inclinou para ele, apoiando a cabeça em seu ombro. Um dia, eu vou entender completamente esse mundo. Rogério a abraçou, puxando-a para mais perto. Talvez você já entenda mais do que imagina. A conexão entre os dois crescia a cada dia, e Valentina começava a perceber que aquele casamento, inicialmente imposto, havia se transformado em algo muito mais profundo. E, embora ainda houvesse perigos ao redor, ela sabia que, ao lado de Rogério, podia enfrentar qualquer coisa. Os dias que se seguiram foram uma montanha-russa de emoções para Valentina. Rogério estava cada vez mais presente, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Ele a envolvia com cuidado e intensidade, e embora sua rotina ainda estivesse cercada por perigos, Valentina começava a sentir que estava construindo algo sólido ao lado dele. Certa manhã, Valentina acordou com um desconforto estranho. A tontura veio como uma onda, seguida por um enjoo que a fez correr para o banheiro. Rogério, que já estava acordado, ouviu o barulho e correu até o quarto dela. Valentina? Ele chamou, batendo na porta do banheiro. Estou bem, ela respondeu, a voz abafada, tentando esconder o incômodo. Mas, quando ela saiu do banheiro, o rosto pálido e a expressão abatida entregaram o contrário. Rogério a segurou pelos ombros, os olhos claros analisando-a com preocupação. Isso não parece bem. Quero que o médico venha te ver hoje. Rogério, eu só devo ter comido algo que não caiu bem. Não precisa disso. Não é um pedido, Valentina. A voz dele era firme, mas o tom carregava uma preocupação genuína. Ela suspirou, sabendo que não adiantava argumentar. Horas depois, o médico particular de Rogério, um homem discreto e eficiente, chegou à mansão. Após alguns exames rápidos e uma conversa com Valentina, ele sorriu, guardando sua maleta. Bom, meus parabéns aos dois, ele anunciou com um sorriso discreto. Valentina está grávida. O mundo pareceu parar naquele instante. Valentina piscou, incrédula, enquanto Rogério ficou imóvel, como se processasse a informação. Grávida? Ela repetiu, a voz um sussurro. Sim. Pelos sintomas, diria que está de algumas semanas. Vou recomendar vitaminas e marcar um ultrassom para confirmarmos tudo. Assim que o médico saiu, Valentina se sentou no sofá, ainda tentando assimilar a notícia. Rogério permaneceu em pé, a expressão séria, os olhos fixos nela. Você está bem? Ele perguntou finalmente, quebrando o silêncio. Ela ergueu o olhar para ele, seus olhos brilhando com uma mistura de emoções. Eu não sei. Isso é tão inesperado. Rogério aproximou-se e ajoelhou-se diante dela, segurando suas mãos. Sei que isso não estava nos planos. Nem para você, nem para mim. Mas, se há algo que eu sei, é que vou fazer de tudo para proteger você e essa criança. Valentina viu algo diferente nele naquele momento. Um homem que, apesar da dureza de sua vida, parecia vulnerável diante daquela nova realidade. Ela respirou fundo e sorriu, apertando as mãos dele. Então, acho que vamos descobrir juntos como lidar com isso. Com a notícia da gravidez, a relação entre Valentina e Rogério tomou uma nova dimensão. Ele estava mais protetor do que nunca, assegurando que ela tivesse tudo o que precisava. A mansão passou a receber reformas para acomodar o futuro bebê, e Rogério já fazia planos sobre como manter Valentina e a criança fora dos riscos de seu perigoso mundo. Certa noite, enquanto os dois jantavam no terraço, Valentina sentiu um movimento sutil em sua barriga. Ela parou, os olhos arregalados, e levou a mão ao ventre. O que foi? Rogério perguntou, notando sua expressão surpresa. Acho que senti algo. Ela sorriu, colocando a mão dele sobre sua barriga. Por um momento, nada aconteceu. Mas então,
Um pequeno movimento fez Rogério congelar, sua expressão de surpresa se transformando em um sorriso genuíno, quase infantil. É real, ele riu baixo, os olhos brilhando. Valentina sentiu as lágrimas escorrerem, não de tristeza, mas de uma felicidade inesperada, algo que ela nunca imaginou encontrar naquele casamento que começou sem amor. Enquanto isso, os negócios de Rogério tomavam rumos ainda mais perigosos. A máfia rival não apenas reorganizava suas forças, mas começava a atacar diretamente os territórios dele. Uma noite, Marcelo entrou na sala de estar onde Rogério e Valentina estavam assistindo a um filme. Temos problemas, chefe. Os Montelis sequestraram um dos nossos homens. Eles querem negociar. Rogério levantou-se imediatamente, a expressão endurecendo. Ele beijou Valentina na testa antes de se dirigir à porta. Não demore, ela pediu, segurando sua mão por um momento. Ele apenas assentiu, deixando-a sozinha com a preocupação crescente. Mais tarde naquela noite, quando Rogério voltou, estava visivelmente cansado, mas aliviado. Ele encontrou Valentina no quarto, lendo um livro. Ela olhou para ele, e sem dizer uma palavra, ele cruzou o quarto e a beijou. Foi um beijo profundo, carregado de tudo o que ele sentia, alívio, desejo, carinho. Valentina respondeu com a mesma intensidade, seus braços envolvendo o pescoço dele enquanto ele a deitava na cama com cuidado, como se ela fosse feita de cristal. Você é a única coisa boa que tenho, Valentina, ele murmurou contra os lábios dela. Ela olhou nos olhos, vendo toda a vulnerabilidade que ele escondia do mundo. Então, vamos lutar juntos, Rogério. Eu estou com você. Naquela noite, eles se conectaram de uma forma que transcendia o físico. Era como se, pela primeira vez, ambos tivessem encontrado algo mais forte que o medo, mais poderoso que o perigo, um ao outro. Mas o mundo de Rogério não era feito para a tranquilidade. A gravidez de Valentina, embora um motivo de alegria, também a tornava um alvo. Os Montelis não hesitariam em usar qualquer fraqueza contra ele. E agora, Valentina e o bebê eram o que havia de mais precioso para Rogério. A tensão só crescia, mas no meio do caos, a relação deles se tornava cada vez mais sólida. Ambos sabiam que o futuro seria uma luta constante, mas estavam prontos para enfrentá-lo juntos. Afinal, o amor que surgiu entre eles, inesperado e intenso, era a força que os unia contra o mundo. Os dias se passaram e, embora a ameaça de seus inimigos permanecesse constante, algo havia mudado entre Rogério e Valentina. A relação deles, que havia começado com desconfiança e um casamento arranjado, agora florescia em algo mais profundo. O bebê que ela esperava não só trouxe uma nova perspectiva para suas vidas, mas também fortaleceu o vínculo entre eles. Valentina começou a sentir os primeiros sinais de que sua gravidez estava avançando. Ela passava os dias cuidando de si mesma e de seu corpo, acompanhada pela assistência médica de confiança de Rogério. Ela estava mais serena, mas a constante tensão de seu marido com os negócios da máfia não a deixava totalmente tranquila. No entanto, ele se esforçava ao máximo para manter a paz dentro de casa. Rogério se mostrava cada vez mais protetor. Ele cuidava dela com um carinho que a surpreendia. Muitas noites, ele ficava ao seu lado, segurando sua mão enquanto ela adormecia, fazendo questão de não se ausentar por muito tempo. Mesmo em meio ao caos que ele enfrentava, sua prioridade se tornará manter Valentina e o bebê seguros. Eu sei que estou te protegendo de um mundo sujo, Valentina, ele disse uma noite, tocando suavemente a barriga dela. Mas vou te prometer uma coisa. Depois que nosso filho nascer, vou fazer de tudo para que ele nunca precise viver no mundo que eu construí. Valentina olhou para ele com um sorriso suave, seu coração apertado com a sinceridade em sua voz. Eu sei, Rogério. Eu vejo o quanto você mudou. Estamos juntos nisso. Vou te ajudar a encontrar um caminho diferente para todos nós. Com o tempo, Rogério se viu cada vez mais envolvido em uma batalha de poder com os Montelis. A máfia rival estava ameaçando sua posição e estava disposta a fazer qualquer coisa para desestabilizar sua organização. No entanto, ele estava determinado a manter sua família segura, e sua estratégia mudou. Ele usou a inteligência e a astúcia para manipular a situação a seu favor. Numa noite decisiva, Rogério fez o movimento final. Ele armou uma emboscada perfeita para os Montelis, garantindo que seus homens neutralizassem a ameaça sem colocar em risco a vida de ninguém.
A operação foi um sucesso, e Rogério foi capaz de neutralizar a maior parte da ameaça. Durante a reunião com seus aliados, Rogério, finalmente, conseguiu o que queria: paz. Esta é a última vez que lutamos por poder, ele anunciou com autoridade, observando os rostos de seus aliados, que sabiam que ele havia sacrificado muito para chegar até ali. Valentina, que havia ficado em casa por precaução, soubera pelos telefonemas que as tensões haviam diminuído. Quando Rogério chegou em casa naquela noite, ela o encontrou mais calmo, menos tenso. Ele a abraçou com força, sentindo a felicidade se espalhar por todo o seu corpo. Está tudo bem agora, Valentina. Podemos começar nossa nova vida. Algumas semanas depois, o momento mais aguardado chegou. Valentina entrou em trabalho de parto em uma noite fria de inverno, e Rogério não hesitou nem por um segundo. Ele estava ao lado dela durante toda a dor, segurando sua mão com firmeza e dizendo palavras tranquilizadoras, sem jamais deixar seu lado. Finalmente, após horas de esforço, o bebê nasceu. Um lindo menino, com os olhos de Valentina e o sorriso de Rogério. Valentina olhou para seu filho nos braços de Rogério e sentiu uma felicidade plena, algo que ela nunca havia imaginado que encontraria. O passado deles parecia agora muito distante, como se o peso de tudo o que haviam enfrentado tivesse sido aliviado pela presença de seu filho. Rogério olhou para o bebê e então para Valentina, um sorriso genuíno iluminando seu rosto. Ele a beijou suavemente na testa. Agora, temos tudo o que precisamos. Vamos proteger essa família com nossas vidas. Valentina sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto, mas desta vez, eram lágrimas de alegria. Ela sabia que, apesar dos pesares, eles haviam encontrado algo mais forte que qualquer coisa que o mundo pudesse lançar sobre eles. O nascimento de seu filho não só transformou suas vidas, mas também mudou a visão de futuro que Rogério e Valentina tinham. Rogério retirou-se gradualmente dos negócios da máfia, afastando-se de uma vida cheia de violência e corrupção. Embora soubesse que seu passado jamais o abandonaria completamente, ele estava determinado a fazer de seu filho a última geração a viver nesse mundo. Ele procurou investir em novos negócios, agora mais voltados para um futuro legítimo. Valentina, por sua vez, assumiu um papel ativo ao lado de Rogério, criando um império empresarial que dava as bases para uma vida mais tranquila e estável. Eles construíram uma fundação para o futuro da família, sempre tendo como base o amor que haviam cultivado. Nos anos seguintes, a vida de Rogério e Valentina floresceu. O menino cresceu saudável e forte, com a inteligência e a graça dos pais. Eles haviam deixado para trás os fantasmas do passado e construído uma vida juntos, longe da violência que havia marcado os primeiros capítulos de sua história. O amor deles se fortalecia a cada dia, alimentado pela experiência de superação e pela dedicação à família. Rogério, o homem que uma vez governou com medo e poder, agora governava com sabedoria, amor e proteção. Ele e Valentina tinham tudo o que precisavam para ser felizes, um ao outro, seu filho, e uma vida nova e promissora pela frente. O passado, com seus erros e dores, ficava cada vez mais distante, e o futuro brilhava com a esperança de uma verdadeira e duradoura felicidade. A história de Rogério e Valentina, marcada por desafios e superações, chegava ao seu final, não com uma batalha, mas com a conquista de uma vida repleta de amor e harmonia.